E aí, pessoal, tudo bom? Vamos seguir? Na semana passada a gente teve duas aulas sobre classes de objetos, uma mais teórica e uma mais prática. E no finalzinho da aula prática eu implementei o primeiro método com vocês, que era o método chamado extrato, que imprimia informações a respeito de um objeto da classe conta. Mas afinal, o que é um método? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Um método define o comportamento de um objeto de uma determinada classe e como que esse objeto vai reagir às mensagens que forem enviadas a ele. Nós usamos métodos principalmente para acessar ou modificar de alguma forma os atributos de um determinado objeto que pertence a uma determinada classe. Nesse modelo aqui do lado, a gente está adicionando 3 métodos à classe pessoa. O método aniversário não recebe nenhum parâmetro, vocês podem ver que entre parênteses não tem nenhuma informação, e o tipo do método indica o tipo do retorno que ele vai ter. No caso desse primeiro método, que é o método aniversário, ele não tem retorno, então ele é void, retorno vazio. Depois a gente tem o método altera CPF, que vai fazer o quê? Vai mudar o determinado CPF, dado uma string que a gente vai receber como parâmetro. A gente recebe como parâmetro uma variável chamada CPF, que é do tipo string, CPF, string, e esse método não tem retorno, então o método é void. E por fim a gente tem esse terceiro método chamado consulta idade, que vai simplesmente retornar a idade de uma pessoa. Ele não recebe nenhum parâmetro, porque a idade já está no próprio objeto, a gente não precisa de nenhuma informação para isso. E ele retorna o quê? Uma idade. Idade é de que tipo? Inteiro. Então esse método retorna um int. Talvez não sejam métodos tão úteis agora para o nosso sisteminha, mas por enquanto é só para a gente praticar e ver como é que eles funcionam. Então a gente vai modificar a classe pessoa. A classe pessoa a gente já tinha feito ela contendo os 4 atributos que a gente definiu, nome, CPF, sexo e idade, e agora, ainda dentro das chaves da classe pessoa, a gente vai implementar os seus 3 métodos. Primeiro a gente tem o método aniversário, que ele é executado sempre que uma pessoa faz aniversário. Quando ela faz aniversário, o que a gente vai fazer? A gente vai incrementar a idade dessa pessoa. Então aqui a gente tem o cabeçalho desse método, é bem parecido com as funções que vocês criavam em C. Void aniversário vai alterar a idade de um determinado objeto. Esse método pode ser chamado para qualquer um dos objetos da classe pessoa que tiverem sido criados no meu programa. Se eu tiver lá no main uma pessoa P1 e eu tiver uma pessoa P2, posso fazer P1.aniversário e posso fazer P2.aniversário. Nos dois casos, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o atributo idade desse objeto seja incrementado em uma unidade. Só que como é que eu vou acessar esse atributo? Eu não estou recebendo ele como parâmetro. Eu não recebo ele parâmetro por quê? Porque todos os métodos pertencentes a uma classe têm acesso a todos os atributos de um determinado objeto dessa classe. Então, se eu estiver chamando P1.aniversário, dentro do método aniversário, eu vou ter acesso a P1.idade, P1.nome, P1.sexo, P1.cpf. Se eu tiver chamado aniversário para o P2, eu vou ter acesso à idade de P2, ao nome de P2, ao CPF de P2 e ao sexo de P2 e assim sucessivamente. Só que cada vez que eu entrar dentro de um método, eu posso estar executando esse método para um objeto diferente. Como eu não vou saber qual é o objeto que está sendo usado a cada execução desse método, eu não tenho como saber se o nome dele lá fora é P1, ou se é P2, ou se é P3 e assim sucessivamente. Então eu uso a palavra reservada this. This, em português, quer dizer este. Este objeto que estiver sendo usado nesse momento, nessa execução do método aniversário, vai ter uma idade. Então, this.idade dentro desse método vai conter o valor da idade do objeto da classe pessoa que estiver sendo usado naquele momento. Se eu tiver feito P1.aniversário, this.idade vai ser a idade de P1. Se eu tiver chamado P2.idade, this.idade vai te dar a idade do P2 e assim sucessivamente. Então, se eu quero incrementar a idade de P1, se eu quero incrementar a idade de P2, se eu quero incrementar a idade de P3, eu vou me referir a cada um desses objetos com this. Este objeto tem um atributo idade, this.idade. O que eu quero fazer? Eu quero alterar esse atributo. Eu quero que esse atributo passe a conter o valor desse próprio atributo mais 1. Então, this.idade recebe this.idade mais 1. Ok? Só isso. Ou this.idade mais igual a 1. Só isso que faz o nosso método, bem simplesinho, só para vocês entenderem como é que ele funciona. O método atribui CPF vai alterar o CPF de um determinado objeto da classe pessoa.
Para alterar o CPF, eu preciso de uma informação que eu não tenho ainda, que é o novo CPF. Eu tenho o CPF atual do objeto, eu não tenho o novo. Então eu preciso de uma informação extra que eu não tenho ainda dentro do objeto dessa classe. Então eu estou recebendo como parâmetro um outro CPF, string CPF. E eu vou alterar o this.cpf, o CPF deste objeto, para essa nova variável que eu recebi agora aqui dentro. E eu vou retornar o quê? Não vou retornar nada. Alterei o CPF da pessoa para essa nova string que eu recebi como parâmetro. No final do método eu já fiz o que eu tinha que fazer, que era só alterar essa informação. Então ele é void. Void altera CPF, recebe como parâmetro uma string CPF, uma string C, que seja, é o valor da string que eu quero salvar dentro do atributo CPF desse objeto desta classe, deste objeto. Então, este objeto tem dentro dele um atributo chamado CPF que eu quero mudar. Então, this.cpf recebe C, ou CPF, ou sei lá, não sei qual é o nome do atributo que vocês escolheram para receber como parâmetro. Se é CPF, this.cpf é igual a CPF. Pessoal, mas tem dois CPFs, eles são a mesma coisa? Não. Um CPF é essa variável que eu recebi como parâmetro. O outro é o this.cpf, é o CPF do objeto em questão. Cada um deles é uma variável diferente, não confundam um CPF com o outro. Ok? Terminou o método, não tem retorno, ele é void. E agora a gente vai fazer um método que simplesmente retorna a idade de uma determinada pessoa, de um determinado objeto da classe pessoa. Então, ele vai retornar uma idade de que tipo? Inteiro. Então, int consulta idade, get idade, que seja, ele não vai receber nada, eu não preciso de nenhuma informação extra. Tudo que eu preciso para esse método funcionar é a idade deste objeto. E a idade deste objeto eu sei, porque eu tenho acesso a todos os atributos deste objeto. Então eu simplesmente faço return this.idade. Só isso, nada mais, o método está pronto. Então, a gente fez esses três métodos só para a gente entender o que é um método. Eles não vão ser tão úteis assim para o nosso sistema bancário. Vamos agora criar métodos dentro da classe conta. Quais são as principais transações que a gente tem num banco? Extrato, saque, depósito e transferência. E para que eu faça um saque ou que eu faça uma transferência, eu preciso saber quanto que eu tenho disponível numa conta. Se eu tenho R$0 de saldo e o meu limite é R$200, quanto que eu posso sacar? Posso sacar 0, que é o meu saldo? Não, eu posso sacar 200. Posso ficar até R$200 negativo. Então, além do extrato, saque, depósito e transferência, eu vou fazer um método chamado disponível que vai fazer essa conta para mim, que vai me retornar qual é o saldo disponível que eu tenho para sacar ou transferir de uma conta. O método extrato a gente já tinha feito no finalzinho da aula prática da semana passada. Então eu vou fazer só 4 novos métodos agora, que estão no diagrama aqui do lado. Disponível, que não recebe nenhum parâmetro, e retorna um double, e vai retornar qual é o saldo disponível para saque, que vai ser o saldo mais o limite. E aí depois a gente tem o método sacar, que por enquanto vai ser void, depois a gente vai mudar o retorno desse método. Qual quantidade que eu vou tirar? Essa quantidade tem que ser recebida como parâmetro. Então eu recebo como parâmetro um valor do tipo double, é qual o valor que vai ser sacado dessa conta. Depois o método depositar também recebe um valor, que é quanto que eu quero inserir no saldo dessa conta, ele também é void. E no final, transferência. Eu vou transferir um determinado valor que é double para onde? Para uma outra conta. Então eu preciso receber como parâmetro uma conta C2, conta destino, que seja. Destino seria o nome da variável e conta o tipo daquela variável. Para qual conta eu estou fazendo a transferência. Então vamos para o código-fonte. O primeiro de todos vai ser o método disponível, que não recebe nenhum parâmetro e retorna um double. Então double disponível vai fazer o quê? Vai retornar this.saldo mais this.limite. Esse método vai ser útil para sacar e para transferir. Eu só posso sacar se eu tiver disponível na minha conta. Se eu tenho R$0 de saldo, R$200 de limite, eu só posso sacar no máximo R$200. Se eu chegar na boca do caixa e pedir para sacar 300, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não tenho saldo suficiente para sacar R$300. Só posso até 200. E aí eu já posso modificar aquele método extrato que eu tinha feito já na aula passada. Lá no finalzinho eu imprimia o quê?
Eu imprimia saldo disponível para saque e aí, entre parênteses, eu tinha posto dis.saldo mais dis.limite. Lembra? Agora eu não vou precisar mais somar, porque eu já tenho um método que faz isso. Eu vou imprimir simplesmente dis.disponível. O disponível executado para este mesmo método cujo extrato eu estou tirando. Como ele não é um atributo, ele é um método, abre, fecha parênteses. Isso vai indicar para o Java que aquilo é um método, só que não tem nenhum parâmetro, porque a gente acabou de fazer o código disponível aqui em cima e eu não tenho parâmetro para ele. Para executar o método disponível, eu não preciso de nenhuma informação extra, só preciso saber as informações da própria classe conta, que são o saldo e o limite nesse caso. Então, dis.disponível, abre e fecha parênteses, indica que eu estou executando o método disponível para o mesmo objeto cujo extrato eu estou tirando nesse momento. Então agora vamos para o saque, que por enquanto vai ser void. Void sacar recebe um double valor. E eu só vou sacar se eu tiver saldo disponível para isso. Então, if valor menor ou igual a dis.disponível, ou seja, o valor que eu quero sacar ou é menor ou é igual à quantidade que eu tenho. Então eu tenho saldo suficiente para isso. Se isso for verdade, eu vou diminuir o meu saldo desse valor que eu recebi como parâmetro. dis.saldo menos igual ao valor, ou dis.saldo igual ao próprio dis.saldo menos o valor que eu estou sacando, e depois eu posso imprimir uma mensagem avisando a pessoa que eu consegui realizar essa operação. System.out.println, operação realizada com sucesso, saque realizado com sucesso, o novo saldo da pessoa é tanto, enfim, você vai ver qual é a informação que você deseja informar, mas é bom você avisar que funcionou. Por quê? Porque else, caso contrário, caso eu não tenha saldo disponível para isso, o que eu vou imprimir? Eu vou imprimir erro. Não foi possível realizar esse saque. O saldo disponível é tanto. Eu tenho menos dinheiro do que eu pedi para sacar. E aí vamos agora para o método depositar. Depositar também recebe um double saldo. E eu não preciso verificar se eu tenho dinheiro disponível. Eu sempre posso depositar dinheiro numa conta. Dis.saldo recebe dis.saldo mais o valor que eu recebi como parâmetro. E aí, se eu quiser, eu faço system.out.println, depósito realizado com sucesso. Por fim, transferência. O método transferir vai ser executado para uma determinada conta. Eu vou ter dentro dele todas as informações dos atributos deste objeto, desta classe conta que eu estou executando. Então, lembra que eu tinha lá no main C1 e C2? Se eu estou fazendo C1.transferir, por exemplo, aqui dentro eu consigo acessar o saldo de C1. Só que eu vou transferir dinheiro de C1 para uma outra conta. E eu não tenho acesso aqui dentro aos dados de outra conta. Eu só tenho acesso aos atributos deste objeto, através do dis.saldo, dis.limite. Então, para eu transferir dinheiro para uma outra conta, eu preciso fazer o quê? Eu preciso receber como parâmetro um outro objeto da classe conta. Então eu tenho aqui dois parâmetros, double valor, que é quanto que eu quero transferir, para onde? Para uma conta destino. Destino é a variável, conta é o tipo dessa variável, uma outra conta, é um outro objeto da classe conta. Se houver valor disponível, parecido com um saque, porque o que é uma transferência? Uma transferência é como se eu estivesse sacando de uma conta e depositando em uma outra. Só que eu tenho que garantir que as duas operações vão ser realizadas, senão vai ficar um sistema inconsistente. Então, se eu tiver dinheiro suficiente para sacar, dis.sacar valor, eu saco um determinado valor da conta dis, que é este objeto que está sendo executado nesse momento, e aí eu vou depositar o mesmo valor na outra conta. Que conta? A conta destino, que é o outro objeto que eu recebi como parâmetro. Então, destino.depositar este mesmo valor que foi sacado do objeto dis. Ok? Esse dis, às vezes, pode ser o C1 e o destino C2. Pode ser que o dis seja o C2 e o destino seja o C1. Isso vai ser definido lá no main na hora que eu chamar esse método. Vocês vão ver daqui a pouquinho. E aí, else, caso contrário, erro, não foi possível realizar a transferência, valor disponível para a transferência, eu imprimo dis.disponível, quanto que eu tenho para transferir. Agora vamos voltar lá para o main para testar esses métodos que a gente acabou de implementar. Então, a gente já tinha criado duas pessoas, P1 e P2, já tinha criado duas contas, C1 pertencente a P1 e a conta C2 pertence à pessoa P2. C1 é do Hilário, C2 é da Alessandra.
Agora eu vou dizer que a conta do Hilário começa com R$100 e o limite é 200. E a conta da Alessandra começa com R$150 e o limite é 200 também. A gente vai fazer agora uma sequência de operações usando aqueles métodos que eu defini. E aí a gente vai tentar adivinhar o que vai ser impresso na tela. Primeiro eu vou tirar os dois extratos, C1 ponto extrato, C2 ponto extrato, que é o que a gente já tinha feito na aula passada. E aí depois eu vou sacar R$150 de C1. C1 ponto sacar 150. Tenho dinheiro para isso? Tenho. Eu tenho R$100 na conta apenas, só que meu limite é de 200. Então, se eu tenho 100 e o meu limite é 200, eu posso ficar até 200 negativo. Mas eu tenho 100, saquei 150, vou ficar com quanto? Vou ficar com menos 50. Depois eu mando transferir mais R$100 de C1 para C2. C1 ponto transferir, qual valor? 100 para qual conta? Para a conta C2. Então, C2 nesse caso vai ser o destino. Ok? Tenho dinheiro suficiente para realizar essa transferência? Tenho. Eu posso ficar até 200 negativo. Eu estou só 50 negativo. Eu tenho 150 disponível ainda. Então, desses 150 que eu tenho disponível, eu estou transferindo 100 para C2. C2 tinha 150 em conta. Recebeu 100 com essa transferência. Ele vai ficar com 250 e ele ainda tem 200 de limite. C1 ponto sacar 100. Posso? Não posso. Por quê? Porque eu não tenho mais isso. Ele tinha 100, saquei 150, ficou com menos 50. Depois transferi 100, fiquei com menos 150. O limite é 200, eu já estou com menos 150. Tem como eu sacar mais R$100? Não, não tem, só tem 50 ainda sobrando ali de limite. Então aqui ele vai ter que dar erro. E aí depois, o que eu vou fazer? Vou depositar R$100 em C1. Ele estava com menos 150, depositei 100, vai passar a ter só menos 50. Ok? Ele está menos negativo do que estava antes, está menos no vermelho. Aí, se eu executar esse código, qual vai ser a saída? Primeiro eu tenho aqui do lado os dois extratos, vai dizer o número da conta, quem é o titular e qual é o valor disponível que cada uma delas tem para saque, ok? Que é a soma do saldo mais do limite. E aí depois eu tenho essa sequência de informações aqui. Qual foi a primeira instrução que eu fiz? Foi sacar R$150 de C1. Então vai aparecer saque de R$150 realizado com sucesso. Novo saldo, menos 50. Depois, o print que está vindo vem da segunda instrução que eu dei. Qual foi a segunda instrução que eu dei? Foi transferir R$100 da conta C1 para a conta C2. Então uma transferência é composta de quê? De um saque seguido de um depósito. Eu tenho dinheiro suficiente para transferir? Tenho. Então primeiro eu vou fazer um saque de R$100 de C1. Então, por isso que está aparecendo aqui, saque de R$100 realizado com sucesso, novo saldo menos 150. C1 está 150 negativo. E logo depois, depósito realizado com sucesso. Foi depositado onde? Em C2. Qual é o novo saldo do C2? 250. Ele tinha 150, recebeu 100 e ficou com 250. E aí agora eu vou tentar sacar R$100 de C1. E aí eu não tenho mais saldo disponível para isso. Vai aparecer o quê? Erro. Não foi possível sacar R$100. O valor disponível para saque é só 50. Por fim, eu faço um depósito em C1. Estava negativo, depositei R$100, só que ele estava 150 negativo, continua negativo, só que está menos negativo. Depósito realizado com sucesso, novo saldo, menos 50. Ok? Temos então métodos que alteram os objetos de uma classe. É para isso que serve um método. Não vai ter função perdida, vai ter métodos que pertencem aos objetos da nossa classe. Tudo bem? E aí a gente vai ter outra aula essa semana ainda, que vai ser a prática disso aqui. Vou abrir IntelliJ e vou implementar isso tudo e mais um pouquinho com vocês. Até lá!